Olá, queridos, tudo bem? Bacana? Eu sou o professor Junânio e nessa aula nós vamos trabalhar aí a dilatação dos sólidos. Vamos lá? Então nós vamos falar sobre a dilatação linear dos sólidos. Nós vamos estar falando sobre coeficientes de dilatação linear. Nós vamos falar de alguns cálculos, né? E também de alguns exemplos práticos. Mas o que é dilatação linear dos sólidos? É a variação de comprimento de uma peça, né? Então, por exemplo, a variação do comprimento de uma peça ela é dada como o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação desse material vezes a variação de temperatura. Bom, esses coeficientes de dilatação eles variam de material para material. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Dessa forma, é importante que nós pesquisamos aí, vamos pesquisar isso em uma tabela para nós verificarmos quais são esses coeficientes. Cada material tem o seu. Essa variação ela vai se dar como? Né? Então, você tem uma peça ali que ela tem um comprimento inicial. À medida que essa peça ela ganha temperatura, ela vai aumentar de tamanho. É esse aumento de tamanho, né, o tamanho final menos o tamanho inicial, é o nosso objeto de cálculo, que é essa variação. Então, é isso que a gente precisa entender. E por que entender essa variação é importante? Justamente para evitar alguns problemas. Antigamente, quando os homens lá muitos anos atrás faziam as linhas férreas, né, com os trilhos aí de ferro fundido, eles não colocavam o coeficiente de dilatação do material. Significa que à medida que esse material ia ganhando temperatura, né, de manhã o sol está uma temperatura, à tarde o sol está uma outra temperatura, né? Então esse material está recebendo aí uma variação de temperatura. Ele aumentava de tamanho. Então hoje já se conhece esses coeficientes, então conforme vocês estão vendo aí no desenho ao lado, deixa-se um espaço mínimo que é a dilatação que esse material vai absorver para não mexer aí na sua estrutura linear, ok? Nos pisos, por exemplo, quem é que nunca viu aqueles pisos que afofam, né? Geralmente cria esse aspecto que vocês estão vendo aí na imagem. Por que isso ocorre? Porque o material ele aumenta de tamanho. Como que a gente corrige isso? Deixando um espaçamento maior entre um piso e outro, né? Respeitando aí o cálculo desse coeficiente. Isso ocorreu aí em uma estrutura, né? Quando a calçada foi feita, não colocou a dilatação correta dela. O que aconteceu? Ela aumentou de tamanho, né? E ficou esse aspecto aí horrível, né? Precisando aí de um reparo urgente, né? Olha o tanto que isso dilatou. E isso ocorre também em linhas de transmissão, né? De manhã você observa o fio lá no poste, ele está com um tamanho. Quando é à tarde que o sol está bem quente, ele aumenta de tamanho e cria essa curvatura aí no formato de U. Né? Então, por quê? O material ele dilata, né? Ele aumenta de tamanho. Né? Isso ocorre nos processos industriais, controlado, né? Isso aí já é um sistema de controle, né? Para dar forma ao material, né? Você eleva a temperatura dele, ele vai aumentar de tamanho e dessa forma você consegue fazer alguns ajustes, né? Devido a essa dilatação entre as moléculas, correto? Pois bem, vamos verificar um exemplo? Nós temos ali uma barra feita de latão. Ela tem 2 metros de comprimento e ela vai ser aquecida, né, com uma variação igual a 100 graus Celsius. Qual é a variação de comprimento dessa barra? Olha a pergunta interessante, né? Como que eu calculo variação de comprimento? Variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Os dados que eu tenho, o comprimento inicial da peça, 2 metros. Mas e o coeficiente de dilatação? Aí eu tenho que ir lá na tabela e pesquisar. Qual é o coeficiente de dilatação do latão? Eu sei que, por exemplo, o chumbo ele é 29 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Né? O porcelanato, 3 vezes 10 a menos 6 né, graus Celsius elevado a menos 1. Né, o porcelanato. O cobre, 16 vezes 10 a menos 6 né, graus Celsius a menos 1. E o latão? O latão é 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá bom? Fazendo a operação desses produtos que eu tenho, né, numa variação de temperatura de 100 graus Celsius, então 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6 vezes 100. 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 100 dá 4.000. Então 4.000 vezes 10 a menos 6 metros.
Eu posso deixar essa resposta, né? Não, tem que passar isso para a forma correta da notação científica, né? Então, 4.000 vezes 10 a menos 6 é o mesmo que 4 vezes 10 a menos 3 metros. Ah, professor, eu posso deixar assim? Pode. Ou eu posso passar para a forma decimal também. 4 vezes 10 a menos 3 é igual a quanto? 0,04 metros, ok? Então, dessa forma, nós calculamos aí a variação desse comprimento. Eu posso passar para milímetro? Pode. 0,004 metros é igual a 4 milímetros, ok? Bom, recapitulando então, uma barra que tem 2 metros, com uma dilatação de uma temperatura aí de 100 graus Celsius, ela vai variar aí 0,04 metros, ok? Dessa forma, ela aumentou isso aí, né, no seu tamanho. Mas o tamanho final dela fica como? Né? Ela tem 2 metros mais 0,04 metros, então essa barra passou para 2.000, né? Ou 2.004 milímetros, ou 2,004 metros. Beleza? Ok? Bom, nós estamos chegando aqui no final da nossa aula, mas isso aí só ocorre com esses tipos de materiais, né? E nos materiais elétricos ocorre dilatação também? Sim. Né? Eu coloquei aí para vocês aí um disjuntor, né? Quem é que nunca viu esse material aí na casa de vocês, né? Ele tem lâminas aí bimetálicas. Essas lâminas bimetálicas, elas servem para quê? Toda vez que tiver uma sobrecarga de energia, né? O que vai ocorrer numa sobrecarga de energia? A agitação entre os elétrons. Essa agitação concentrada vai elevar a temperatura dessas placas e essas placas vão dilatar. Dilatando essas placas, vocês estão percebendo que tem umas molinhas aqui? O que vai ocorrer? Ela vai abrir o espaço, né, entre uma placa e outra, e essa molinha vai destravar, fazendo com que esse interruptor ele desligue, né? Então ele vai desligar o sistema. Ele vai desligar o sistema em função de quê? Da dilatação entre essas placas. Dessa forma, eu quero agradecer vocês, né, pelo momento, né? Curta esse vídeo, compartilhe, tá? E muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Um beijão no coração de todos. Tchau, tchau.